bem, meus caríssimos irmãos em Cristo Jesus e Nossa Mãe Maria? Hoje o vídeo é sobre o tema Sou o Eterno, aquele que vos dá a vida. E das Sagradas Escrituras, 1 Coríntios, capítulo 2, Sabedoria Superior. Vamos à invocação do poderoso Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, então, vou ler para vocês uma das primeiras mensagens deste livro, Diário com Jesus, que é a sexta mensagem. Ela ainda não é parte daquelas sequências do Diário com Jesus. Ela foi uma das primeiras mensagens do ano de 2020. Vamos à mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó minha filha, anuncio o meu amor a todos os teus irmãos, e o quanto desejo que minha palavra seja ouvida e sentida em vossos corações. Não podemos duvidar daquele que vos ama desde toda a eternidade. Ó filha, sabes o quanto sofro pela indiferença de muitos que me machucam, que me sacrificam mais uma vez na cruz. Eles dizem que eu apenas sou um homem comum e nada sabem sobre a minha divindade. Ó amada filha, sou o Eterno, aquele que vos dá a vida todos os dias, e que logo estará com todos vós numa vitória eterna contra a morte, pois em ressurreição vos dou a vossa vida. A paz esteja com todos vós, teu amado Jesus. A eternidade é para todos os que creem em mim e viverão em minha glória. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo Jesus fala sobre o trabalho que Ele nos dá para anunciar o seu amor a todos nossos irmãos, que a sua palavra tem que ser ouvida e sentida nos corações. Não basta apenas ouvir a palavra, né? E a gente não pode ter dúvidas sobre a divindade do nosso Pai, do nosso Jesus e do Espírito Santo, porque eles são a Santíssima Trindade. São eles, né, que nos levam ao caminho da verdade. Então, sentir dúvida sobre todos os dogmas da fé é a mesma coisa que a gente se afastar de Deus, né? E a gente, quando está indiferente aos verdadeiros conceitos da nossa doutrina, de tudo aquilo que Jesus nos revelou através de seu sacrifício por nós na cruz e sua ressurreição que Ele também nos dá, quando nós somos capazes de segurar nossa cruz com persistência, com verdadeira adoração a Cristo Jesus, imitando tudo o que Ele fez por nós. Na medida que a gente vai se aproximando cada vez mais desse sacrifício da divindade de Jesus Cristo por nós, né? Nós vamos cada vez mais subindo um degrau na nossa conversão.
né? Então, aqueles que são indiferentes, aqueles que blasfemam, aqueles que não se voltam para nosso Senhor Jesus, estes nada sabem sobre a divindade dele, né? São completamente indiferentes a tudo o que foi revelado em termos de amor, de doação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses é que precisam de se converter verdadeiramente. Então, nosso Senhor diz para a gente: sou o eterno, aquele que vos dá a vida todos os dias. É o nosso tema do vídeo de hoje. O que nós queremos é a vida eterna. Então, quem ouve com amor, guarda no coração a palavra de Deus, está dando um passo grande na sua conversão. Está caminhando com Jesus, está procurando fazer parte dessa vitória eterna contra a morte. Ou seja, a vitória eterna contra o pecado, né? Vencendo as tentações do inimigo. Então, quando nós procuramos estar em paz com Jesus, né? Porque Ele é a nossa própria paz, a gente busca esse caminho de vida e doação em Cristo Jesus, porque sem Ele nada somos. Sem a força do Espírito Santo dele, sem o amor do Pai e misericórdia de Jesus por nós, nada conseguimos na nossa vida, né? Por nós mesmos, sozinhos, nada somos. Então, doutrinas humanas não superam a sabedoria superior que vem de Deus. E no final, ele nos faz essa promessa muito linda aqui nessa mensagem. A eternidade é para todos aqueles que creem em mim e viverão em minha glória. Então, é isso que nosso Senhor espera de nós, né? A nossa fé, e que nós caminhemos firmes em tudo que nosso Senhor Jesus nos ensina. Isto é amar e acreditar em Jesus. Vamos agora à leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, a carta 1 de Coríntios, capítulo 2. Sabedoria superior. Também eu, quando fui ter convosco, irmãos, não fui com o prestígio da eloquência nem da sabedoria anunciar-vos o testemunho de Deus. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Eu me apresentei em vosso meio num estado de fraqueza, de desassossego, de temor. A minha palavra e a minha pregação longe estavam da eloquência persuasiva da sabedoria. Eram antes uma demonstração do Espírito e do poder divino, para que vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Entretanto, o que pregamos entre os perfeitos é uma sabedoria, porém não a sabedoria deste mundo, nem a dos grandes deste mundo, que são aos olhos daquela desqualificados. Pregamos a sabedoria de Deus, misteriosa e secreta, que Deus predeterminou antes de existir o tempo, para a nossa glória. Sabedoria que nenhuma autoridade deste mundo conheceu, pois se a houvessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, como está aqui
na mensagem dele, que ele reserva a eternidade para aqueles que creem nele. Aqui está a outra promessa de Deus para nós, que nós vamos ver coisas com os nossos olhos que nós nunca vimos, coisas totalmente longe deste mundo, do nosso conhecimento humano. Coisas que o coração humano aqui jamais imaginou e que nossos ouvidos jamais ouviram. Isso tudo são as promessas dos bens que Deus está preparando para todos aqueles que amam a Deus, para todos aqueles que são os discípulos de Jesus, na sua igreja. Todos aqueles que trabalham na obra da vinha do Senhor Jesus terão esses grandes bens, essa grande herança dada por nosso Senhor, no grande dia em que Ele nos revelará toda a sua glória e todos aqueles que o amam participarão dessa eternidade na sua glória. Então, São Paulo aqui, ele fala do começo de sua pregação, porque ele não tinha um conhecimento mais aprofundado como os outros apóstolos, né? Ele foi salvo pela graça do poder do Espírito Santo de Jesus Cristo, que se apresentou a ele, para que ele não mais perseguisse o povo cristão. E ele ainda, na pequenez dele, se julgou ainda muito fraco na sua fraqueza, e no seu desassossego e temor, como ele mesmo diz aqui nesta palavra, ele só podia contar mesmo com o poder do Espírito Santo sobre ele, o poder divino, para que ele tivesse força e pelo conhecimento do Espírito Santo e a instrução do Espírito Santo, ele pudesse, né, se basear no poder de Deus para poder pregar a sabedoria de Deus. E aqui, como ele diz muito bem, a sabedoria de Deus ela é misteriosa e secreta. Muitas vezes ela vai se revelando aos poucos para a humanidade, né? Então tudo já estava pré-determinado antes mesmo que o mundo tivesse sido criado, né? E Deus estabeleceu tudo o que ele planejou para que um dia pudéssemos, né, ser participantes da glória do Senhor, de toda a revelação e conhecimento dele, né? Então nenhuma autoridade do mundo conhece a sabedoria divina, porque se conhecesse desde que Jesus esteve aqui entre nós na terra, ele não teria sido crucificado, pois ele é o Senhor da glória, né? Ele é o Verbo encarnado de Deus. Então, se todos tivessem o conhecimento e a sabedoria superior de Deus, como diz aqui na própria leitura, o tema também é esse, né? Aquele povo incrédulo, pagão, que até a última teimou contra Jesus, né? O colocou numa cruz. Por quê? Porque não tinha o conhecimento da sabedoria divina. E é por isso que aqui se diz que os grandes deste mundo, os poderosos, eles só têm o conhecimento da sabedoria mundana, né? Daquilo que não salva ninguém, daquilo que não salva alma alguma. Então, nós como os pequeninos de Deus, que sabemos do poder e da glória do Senhor, temos que pedir a Deus que Ele ampare a nossa fraqueza, o nosso temor, o nosso desassossego e nos revele aos poucos aquilo que é necessário a gente saber de sua revelação, para que a gente possa conhecer, né, pouco a pouco desta sabedoria divina, com um conhecimento básico, né, o conhecimento pelo menos de que Jesus Cristo, né,
veio ao mundo como Filho de Deus para nos salvar. Este é o maior conhecimento que a gente tem, de que Deus, que Jesus Cristo tem a sua divindade e que nós devemos adorá-lo, amá-lo, assim como a Deus Pai e ao Espírito Santo. Então ele diz aqui, os que o sacrificam mais uma vez na cruz não reconhecem a sua divindade. Então vemos no mundo muitas pessoas, né, blasfemando contra Deus, contra Jesus Cristo. E essas pessoas não têm noção de que para elas passarem dessa vida para outra, precisam de carregar a sua cruz. Precisam de se configurar no amor de Cristo Jesus. Porque Ele deu a sua vida para que a gente possa também ressuscitar com Ele nos últimos dias e participarmos dele, com Ele, e para Ele e por Ele, de sua eternidade e glória, para todos sempre. Amém. Espero que vocês tenham gostado desta palavra, dessa mensagem, dessa pregação sobre a sabedoria superior de Deus. E vamos cada vez mais buscar conhecimento, estudando a sã doutrina da nossa Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana. Não é? Não só pelo fato de querermos conhecer a sã doutrina, mas também de pô-la em prática, né? E respeitarmos a verdadeira tradição da nossa Santa Igreja. Porque Deus, Ele não é companheiro das modas do mundo, né? As modas do mundo são doutrinas humanas e não vêm de Deus. Então, caríssimos irmãos, fiquem em paz com nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Santíssima Maria. Fiquem em paz, meus irmãos. Obrigada.